Senhor, meus irmãos. Nós estamos na última lição deste trimestre. Nós estudamos o trimestre inteiro sobre a raça humana, origem, queda e redenção, e aprendemos bastante sobre o ser humano, quem ele é, como ele é, quais as suas características. E hoje nós vamos ver esse ser humano transformado por Jesus, quando ele se torna uma nova criatura, um novo homem em Jesus Cristo. É o título dessa última lição do trimestre, o novo homem em Jesus Cristo. E a gente vai ver apenas um resumo aqui e depois estaremos conversando via WhatsApp, tirando dúvidas, ouvindo os comentários dos irmãos. Queremos o comentário e a participação de todos os irmãos. O texto áureo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está em Efésios capítulo 4 e versículo 13. A nossa verdade prática diz assim: a salvação em Jesus leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A nossa lição, o texto bíblico está João 3, a conhecida história de Nicodemos, que os irmãos já sabem, já ouviram falar. Nicodemos perguntando a Jesus como pode um homem nascer sendo velho, e Jesus ensinou para ele sobre o novo nascimento. A nossa lição de hoje, ela vai falar, a introdução, ela começa fazendo a pergunta se é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida. E a resposta é óbvia. Humanamente falando, não, ninguém é perfeito, todos somos imperfeitos, todos somos humanos, todos somos falhos. Porém, em Jesus, nós devemos procurar a cada vez mais nos aproximarmos da comunhão com Ele, nos aproximarmos da perfeição que Ele pode nos dar. E essa perfeição, é claro, não é uma perfeição absoluta, mas é quando nós conseguimos viver numa vida de comunhão com Deus, ao ponto de, como disse Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa lição, ela vai falar sobre os 3 aspectos que envolvem a salvação, que é o novo nascimento, a justificação e a santificação. O novo nascimento, ele também é chamado de regeneração. Regeneração, ou ser gerado de novo. O que é ser gerado de novo? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é um versículo que tem a referência aí na revista, ele diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso é maravilhoso, porque quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela é transformada e Deus já não a vê mais olhando os seus próprios pecados. Jesus não cura feridas e deixa cicatrizes. Não, ele transforma, ele nos dá uma vida nova, ele nos faz uma pessoa nova em Cristo Jesus. Como Jesus disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo, e esse nascer de novo, esse novo nascimento, tornar-se uma nova criatura, ele é chamado de regeneração. Regeneração quer dizer ser gerado de novo, ser gerado outra vez. E o comentarista cita aqui no subtópico 3 o batismo. E, na verdade, o batismo não é a regeneração, o batismo não é salvação. O batismo é um símbolo em que nós demonstramos a nossa aliança com Jesus. Ele é um símbolo. Quando nós descemos as águas na imersão, nós estamos demonstrando que já morremos para o mundo. E quando levantamos da água na hora do batismo, estamos demonstrando que agora vamos viver uma nova vida, uma vida regenerada em Cristo Jesus. Batismo sem consciência de pecado, sem consciência de novo nascimento, não vale absolutamente nada. É necessário ter uma experiência com Deus, ter nascido de novo verdadeiramente, para que o batismo tenha o seu valor.
como simbolismo e como marca, demonstração do nosso compromisso com Deus. A Bíblia também fala sobre nascer do Espírito Santo, nascer da água e do Espírito, diz a palavra. E isso é a regeneração, quando o Espírito Santo nos torna uma nova criatura. E isso é maravilhoso, é lindo ver a transformação que acontece numa pessoa que é nascida de novo. Certa vez eu conversava com uma pessoa e ela é uma pessoa muito dedicada a Deus, muito consagrada, uma missionária, na verdade, muito voltada para as coisas de Deus. E ela contando do seu passado, dizendo que foi uma adolescente muito revoltada, muito problemática, muito difícil. E eu perguntei a ela, falei, como aconteceu a mudança? Quando foi? Em que momento você deixou de ser aquela pessoa revoltada que você era? Quando foi que você ficou livre da revolta? E ela disse, eu fiquei livre da revolta quando eu encontrei com Jesus. Quando Jesus entrou na minha vida, eu fui transformada. Isso é novo nascimento, é mudar de vida, é passar a ser outra pessoa, não por obra nossa, não uma mudança feita por nós, mas o Espírito Santo entrando no coração e transformando a pessoa. O segundo aspecto da salvação, que está nessa lição também, é a justificação. Outra coisa que Deus faz em nós é a justificação. Ele nos torna justos diante de Deus. Como é isso? Como assim? O homem sem Deus é um réu, diz a música. O homem que não tem Jesus, por melhor que ele seja, mas ele traz na sua vida o fardo do pecado e a culpa de ter vivido fora da comunhão com Deus. Mas quando esse homem, pecador, inútil como diz a lição, encontra com Jesus, ele é justificado, ele é transformado por Deus. Isso dá a ideia de num tribunal este homem ser declarado justo. Nós que somos pecadores, num tribunal de Deus, quando encontramos com Jesus, somos declarados justos. Isso tem muito a ver também com o que a Bíblia chama de expiação. O que é expiação? Da ideia de substituição. Por quê? Como nós podemos ser declarados justos? Porque Jesus já foi declarado culpado em nosso lugar. Quando Jesus morreu, ele assumiu a culpa que era nossa. E agora ele pode nos declarar justos, porque ele nos deu a justiça que havia em Cristo Jesus. Existe uma ilustração bem vívida em relação a isso, que fala de dois irmãos gêmeos, muito parecidos fisicamente, mas um era um servo de Deus, um homem fiel e temente a Deus, e o outro era um criminoso, andava fazendo coisas erradas, e por mais que ele fosse aconselhado, mas ele era uma pessoa má. E um dia esse irmão que era mau, ele saiu, se envolveu numa briga, numa confusão, ele matou uma pessoa e se sujou todo de sangue daquela morte. Então, quando ele percebeu que a polícia vinha atrás dele, que ele ia ser condenado, ele correu para casa, entrou dentro de casa desesperado e disse, a polícia vem atrás de mim, eu vou ser morto, eu vou ser morto. E o irmão então virou para ele, o irmão que era um servo de Deus, virou para ele e disse assim, tire a sua roupa rápido. Então ele tirou a sua roupa e o irmão que era servo de Deus também tirou a roupa. E o irmão deu a roupa dele para o outro e disse, veste a minha que eu vou vestir a sua. E o irmão que era servo de Deus vestiu a roupa suja de sangue do seu irmão que tinha cometido o crime. Quando a polícia chegou, não hesitou em levar preso aquele irmão que tinha sua roupa suja de sangue, porque era como se ele fosse o culpado. O outro ficou livre, o outro ficou considerado inocente, porque não para a lei não tinha sido ele. E quando o seu irmão, que era um servo de Deus, morreu, pagou o preço na pena de morte pelo seu irmão, a última palavra que ele deixou para o seu irmão foi, eu estou morrendo a morte que era sua, agora você tem que viver a vida que era minha. E aquele rapaz então se entregou a Cristo e foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Isso é justificação. Jesus vestiu a nossa roupa suja de sangue
morreu no nosso lugar e agora, diante do tribunal de Deus, nós somos declarados justos, porque Ele já pagou o preço da nossa culpa. A justificação nunca poderia acontecer sem a expiação. Por quê? Deus não pode dizer que o culpado é inocente simplesmente. É necessário que a culpa seja paga. Mas Ele pode nos declarar inocentes, porque a culpa já foi paga. Jesus pagou por nós e hoje nós somos considerados justos. Nós somos considerados não apenas perdoados com alguém que tem a sua culpa paga por si mesmo, mas somos declarados justos diante de Deus. Esse é o segundo aspecto da salvação. E o terceiro aspecto da salvação que a lição aborda está no tópico 3, quando ele diz a santificação do novo homem. Santificação dá a ideia de separar para Deus, de sermos separados para o Senhor, de não termos contato com coisas que desagradam a Deus. E quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos santificados. E essa santificação, nós somos ali alcançados por Deus, e essa santificação não acaba ali. Na verdade, a santificação, ela existe, como bem diz a lição, tanto como uma posição, porque o Senhor, quando nos salva, quando no momento da salvação nós somos regenerados, Ele nos declara santos, separados para Ele, mas ao longo da vida nós passamos por um processo de santificação. E esse processo é separação do pecado, é abandonar o erro dia a dia, é buscar comunhão com Deus dia a dia. Santificar significa separar para Deus. Então, quando nós somos santificados, nós estamos nos separando de tudo que aborrece a Deus e estamos buscando comunhão com Deus. A nossa santificação, ela aconteceu no passado, no dia que nós aceitamos Jesus, que nós fomos justificados, declarados santos, declarados justos na justificação, também fomos declarados santos, separados para Deus. Mas ela também acontece ao longo da nossa vida, no nosso presente, quando dia a dia nós vamos deixando as coisas que entristecem a Deus e vamos vivendo para a glória de Deus. E por último, a última etapa da santificação. No passado nós fomos livres, libertos, separados da condenação do pecado. No presente nós estamos sendo dia a dia separados do poder do pecado, porque quando a gente se achega a Deus, nós adquirimos poder para vencer as amarras do inimigo, poder para vencer os vícios, os maus hábitos, os maus costumes, e Jesus nos liberta assim. E por último, quando nós formos glorificados, e a lição cita aqui no começo, na introdução, ela cita a glorificação. A glorificação é quando Jesus nos levar para o céu e nós formos separados para sempre da presença do pecado e viveremos em glória na presença dele. Então, novo nascimento, regeneração, justificação e santificação são os três aspectos, ou os três lados da salvação. Eles acontecem juntos, assim como um triângulo não existe se não existirem os três lados. A salvação, ela só existe quando há regeneração, justificação e santificação. São coisas que andam juntas na vida do novo homem, na vida de quem é nascido de novo, de quem teve um encontro verdadeiro com Deus. A nossa conclusão da lição, ela diz: quem recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando no arrebatamento da igreja você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. Nós que fomos regenerados, gerados de novo em Cristo,
que fomos justificados porque Deus nos declarou justo no seu tribunal e que fomos santificados, separando a nossa vida dia a dia para servir a Jesus. Seremos então glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Sabemos que já não há mais tempo, Jesus está voltando e nós precisamos estar ligadinhos com Ele, porque muito em breve nós seremos livres da presença do pecado e vamos viver para sempre na presença eterna e gloriosa do Senhor. Que Deus os abençoe.